Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast da Conexo e o nosso objetivo é conectar pessoas e propósitos. O tema do podcast de hoje é saúde integrativa e meio ambiente. E para tratar desse tema trouxemos o Javier Salvador Gamarra Júnior. Ele que é farmacêutico, homeopata, auriculoterapeuta, formado em atuação em saúde integrativa e meio ambiente, mestre em gestão ambiental, especialista em farmácia homeopática, professor universitário, casado e pai de meninos. 2 meninos, né? Isso mesmo. Seja bem-vindo, Javier. Casado com a Susan, pai do Javier Neto e do Lucas Henrique. Um abraço para eles, mais preciso. Beijão para eles. Qual que é o nome do mais velho? O mais velho é Javier Neto. Javier Neto. E o pequeno é o Lucas Henrique. Um abraço para vocês. O pequeno acho que é 3 anos, você comentou? Isso. E o grande acho que tá acompanhando a gente aí. Um abraço. Ele é um pouco mais velho. É um pouco mais velho. Para acompanhar aqui também, CEO da Conexo, Ismael Cordeiro, gestor administrativo e empreendedor. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, né, Lucas? E hoje um podcast legal, um bate-papo sensacional com o professor Javier, vai esclarecer muitas dúvidas, né? Aí nossa, né? E dos nossos seguidores que estão acompanhando, inclusive você que está acompanhando o nosso podcast, já pode mandar perguntas que ele falou aqui nos bastidores para a gente vai responder todas. Então, exatamente. Vamos que vamos. E até eu fiquei na dúvida, Ismael e Javier, se eu falei certo, é auriculoterapeuta? Auriculoterapeuta. Aurículo. Eu fiquei com medo de errar, mas falei meio certo. Tudo bem, 50%, a gente dá um desconto e dá para ir para o exame final. Mas acho que todo mundo quase erra, fora o senhor. O pessoal atropela, né? tropeça na sopa de letrinhas, mas isso faz parte. Porque são coisas assim que a gente, aos poucos, as pessoas estão conhecendo, tomando contato, se habituando. Então, e às vezes os termos são meio complexos mesmo. A estratégia que eu usei foi essa. Eu vou começar, eu acelero a palavra e termino com o Belta. Faz parte. Mas vamos lá de forma clara para o nosso ouvinte. Auriculoterapeuta, porque a prática é auriculoterapia. Auriculoterapia. Então, vamos conversar sobre isso um pouquinho já. Já vamos então entrar nela, pode ser? Pode, claro. Vamos falar. O que é auriculoterapia? Então vamos lá. A auriculoterapia é uma prática vinculada à medicina chinesa, onde se usam os pontos de estimulação da acupuntura chinesa na orelha. Na orelha? Para provocar respostas terapêuticas. Exatamente. Eu vejo muitas pessoas, algumas pessoas, obviamente, com aqueles... como é que é o nome? Que vai que parece que é sementes de mostarda. É isso que é? Agulhas. Tem vários dispositivos que a gente utiliza para fazer a estimulação. Não, mas pós não fica... de repente eles colocam... Não pode ser que eu fale errado, mas é alguma coisa parecida com curativo, esparadrapo? Na verdade é assim, as sementes de mostarda elas são fixadas em adesivo. E esse adesivo fica fixado na orelha. Fica após ainda a consulta, digamos assim, ou o tratamento? A gente faz a consulta, faz o atendimento, faz a estimulação nos pontos designados e daí o paciente vai para casa com a instrução de fazer a estimulação 3 vezes ao dia e dependendo do número de dias que o auriculoterapeuta estabelece, variam de 3 até 5 dias com esses pontos sendo estimulados até a conclusão desse período. Eu não conhecia, nunca tive contato e para mim eu estou perguntando como um leigo mesmo, né? Sim. Até por isso que eu tratei aqui como um adesivo, algo parecido. Sim. Porque eu de fato, não sei mesmo. Então é a semente que fica ali. A sementinha que fica. Para fazer o tratamento contínuo por algum período pré-estabelecido. Sim. Sensacional. Nesse caso, professor, por exemplo, o professor falou que tem agulhas, sementes... Tem outros dispositivos, tem cristais. Mas nesse caso, para cada tipo de tratamento é indicado... Existem, por exemplo, o paciente não gosta de agulha. Eu não gosto de agulha. Declara aos 4 ventos que ele não aprecia agulha. Concordo. Ele fica inseguro. É óbvio que se ele não aprecia agulhas, não tem uma boa relação de vida com as agulhas,
a gente tem que dar uma outra opção para ele. Então, as sementes de mostarda Eu são uma opção adorei muito essa outra boa. opção. Inclusive, eu podia adotar em outros procedimentos também, as sementes, ao invés de... E por incrível que pareça, tem gente que não gosta das sementes, prefere as agulhas. Ah, não, gente, não. Aí vai de cada um. Brincadeira à parte, mas Não, tranquilo. eu prefiro a semente. É bem legal. É muito interessante, a gente tem usado insônia, dores localizadas, dores crônicas, situações de... A gente teve muitos abalos da saúde mental que foram incrementados também, principalmente durante e depois da pandemia. E a gente tem trabalhado bastante com pacientes relacionados a esse tipo de situação e a auriculoterapia tem ajudado de maneira bastante significativa. Deve ser uma terapia que acho que faz muito tempo que existe, né? Porque parece que é uma terapia... Sim, a medicina chinesa ela se organizou há 5.000 anos atrás. Uma das pioneiras aí, deve ter muita A coisa acupuntura, os achados arqueológicos sobre a acupuntura chinesa são de 3.000 anos atrás. Nossa, muito tempo. E aurículo é uma intervenção focada na orelha usando os recursos tecnológicos que a acupuntura utiliza, né? Só que ela ganhou mais espaço, principalmente aqui no mundo ocidental, a partir de investigações desenvolvidas por especialistas franceses, né? E ganhou tração principalmente do século XX para cá. Então, a influência mais significativa da auriculoterapia para nós ocidentais ela é mais nova. Mais né? nova. Mas aqui no Brasil ela é muito importante, tem crescido bastante, inclusive está incorporado ao Sistema Único de Saúde, né? Então, isso é bem bacana. Importante o pessoal saber. Eu não sabia. Para mim também é novo essa do Não sabia mesmo. Bem legal. Teve um aumento de procura Tem. após, então, não sei se por conta da pandemia, mas durante aumentou bastante. Dramaticamente. Aumentou a procura, de um modo geral, das práticas integrativas e complementares em saúde, a auriculoterapia é uma delas. Né? A homeopatia, que a gente vai conversar também, é outra. Existem várias. A fitoterapia, uso de plantas medicinais. Você tem 29 práticas que foram inseridas no Sistema Único de Saúde de 2006 para cá. Recente, né? 2006. Sim, a institucionalização do ponto de vista das iniciativas governamentais a nível de Estado brasileiro, elas são recentes, mas são práticas que já estavam presentes em grande parte já utilizadas na sociedade brasileira. A homeopatia, por exemplo, é uma prática que a gente tem na saúde pública desde o final dos anos 70, começo dos anos 80. Então, ela já estava presente na saúde pública brasileira antes da criação do Sistema Único de Saúde, que é do final dos anos 80. Né? Ela já havia antes, quando o SUS já entrou, ela já fazia ela já parte estava do presente e projeto. contribuindo. E a medicina chinesa, a mesma coisa. E outras práticas. A pena que o podcast é de 1 hora, mas dá para falar umas 15 horas seguidas sem a menor dúvida. E a gente ia ficar só ouvindo, porque eu falei para você que você é um professor, a gente está aí como aluno aprendendo. Não, na verdade eu estou aprendendo também, porque é meu primeiro podcast, então eu quero agradecer a oportunidade. E eu estou aprendendo o que é um podcast. Porque antes falava podcast, eu pode o quê? Pode o quê? Vai pra Pode onde? o quê? Não fazia a menor ideia. Depois eu comecei, é isso, tá. Eu acho legal esse formato. Me permite chamar de professor, pode ser? Pode ser, como quiser. Professor, porque é um formato que ele não é, como é que eu posso dizer para você? É tão técnico, né? A gente trata de forma livre o assunto, né? Na verdade, a gente tem que falar as coisas de uma maneira gostosa para as pessoas entenderem, porque não adianta falar tecnicamente, dá para falar tecnicamente, mas como já fizeram uma piada para mim um dia, eu tenho medo de fazer pergunta para você, porque se você responder eu vou ter que entender. Aquilo bateu na minha cabeça, eu falei, nossa, eu tenho que repensar isso, porque assim, quando a gente conversa com as pessoas, a gente parte do pressuposto que o que a gente quer dividir com elas precisam compreender. Sem dúvida. E esse é o segredo do sucesso, eu acho nesse sentido. Né, você é um professor, obviamente, está aqui, professor universitário, mas o professor tem muito disso, né? Saber fazer essa comunicação exata com o público, né? Porque há uma forma que você entende é de uma forma, a forma que o outra pessoa entende é de uma outra forma. Você tem que entender. Tem que tomar cuidado com isso. Linguagem, e onde a gente que está no meio acadêmico é uma dificuldade que a gente tem. Como estabelecer
um trajeto de comunicação que seja mais adequado para a população. Eu já tive professores que eu aprendi muito e já tive professores que eu aprendi pouco. Mas era por conta no meu modo de pensar, do formato que era apresentado e conduzido, a liturgia da aula. Eu sou suspeito de falar porque eu gosto muito de dar aula, né? É paixão mesmo. Eu sou farmacêutico, eu costumo falar assim, eu sou farmacêutico e sou professor. Né? Então é de raiz isso. Isso eu falo com entusiasmo, com a boca cheia mesmo, com os olhos brilhando, porque é muito bom você poder... assim, tem gente que fala às vezes, nossa, você gosta de fazer isso? Aí o pessoal fala, nossa, você passa horas lendo alguma coisa, depois monta um negócio para apresentar para as pessoas. Eu falo, é exatamente isso que eu faço. É isso que o professor faz. Ele extrai os pontos e apresenta. Os meus alunos não gostavam muito de uma determinada... Não gostam, né? De uma determinada preferência que eu tenho, que é de montar a prova. Eu adoro montar a prova. O que seria montar prova? Organizar uma prova, fazer uma prova. Você vai aplicar uma prova da tua disciplina na faculdade, né? Então, eu sou professor da Uniandrade, né? Desde 2009. Então, eu aplico prova para os alunos lá. No curso de farmácia, curso de nutrição, curso de biomedicina, enfermagem, por aí vai. Saúde pública, por exemplo, que é uma das áreas que eu atuo, ou saúde ambiental, enfim, ou homeopatia. Eu tenho que preparar a prova. Então, eles ficam 2 meses estudando comigo, né, tendo aula, fazendo atividade, depois eu vou testar. Não era natural? Qual era a cisma deles? Mas eu adoro montar prova. Eles não gostavam muito. Eu falava, professor... Eu falava assim, eu falava de boa, né? Eu gosto de montar prova. Deixa eu fazer. Tanto que eu trabalho com organização de provas, né? Então já tá... Eu elaboro provas. Então, no caso das suas provas ali, é todas diferentes, né? Independente a turma, de uma turma para outra. Não dá para fazer igual, porque se der... Hoje em dia dá zebra. Ainda mais hoje, né? Ainda mais depois que inventaram o print screen. E esse povo da tecnologia da informação foi avião, né? Porque vai. Tomar banho. Toma banho, pode. Toma banho, Vamos tomar banho. Vamos tomar banho. Não, brincadeira. Eu tenho muitos amigos da tecnologia da comunicação e informação. O pessoal é bom. O pessoal é muito bom e no campo da saúde eles têm ajudado bastante a gente. Sem dúvida. É importantíssimo para a informação correr rápido, com certeza. Protocolos, né? Deixa eu perguntar para você. Você falou sobre farmacêutico e terapia. Elas não conflitam? Não, porque farmacêutico pode ser um profissional da terapêutica, do cuidado. É o que a gente chama de o farmacêutico profissional do cuidado. Eu cuido de pessoas como outros profissionais cuidam. Esse tratamento, a auriculoterapia, é mais natural? Ele é uma prática que é menos invasiva, por mais que você use agulhas, é menos invasiva. Estatisticamente, nós temos menos efeitos colaterais. Isso, justamente por isso que eu falei de menos agressiva, é menos agressiva. Né? Claro, tem que tomar cuidado com essa questão do natural. Né? Entendi. Tudo que a gente faz parte das matérias-primas que a natureza nos oferece. Correto. E a gente processa elas de algumas maneiras. Então, por exemplo, a semente de mostarda, sim, ela vem do reino vegetal. Ok. A agulha, ela é fabricada e é utilizada. Então, ela foi tecnologicamente processada. Então, é interessante a gente falar assim, a gente usa recursos e tecnologias que são menos agressivas ao organismo em comparação com os recursos e as tecnologias que a medicina dominante utiliza. Tá? O que a gente chama de medicina dominante ou biomedicina, que o pessoal popularmente conhece como alopatia, ela é baseada no uso dos medicamentos, em doses significativas, durante determinados períodos de tempo, de acordo com os protocolos terapêuticos que são aplicados. Né? Então, por exemplo, você tem uma determinada doença, você tem 30 dias, o médico determina lá que você vai ficar 30 dias consumindo aquele medicamento. E aquele medicamento vai produzir um efeito terapêutico que a gente espera seja benéfico e é para isso que ele foi desenhado, mas às vezes você também tem ocorrências indesejáveis. Né? As chamadas intercorrências, que são os famosos efeitos colaterais. E, estatisticamente, a gente sabe que as práticas integrativas e complementares em saúde, várias delas já vêm sendo estudadas, vêm sendo mapeadas, acompanhadas, investigadas cientificamente, e a gente sabe que esses eventos são menos frequentes em comparação com os eventos da alopatia. Ou seja, ali os dois, eles não conflitam, eles... A gente pode trabalhar complementarmente. Exatamente. Isso é uma questão importante. Complementando. Isso é uma questão super importante o pessoal entender. Porque assim, o pessoal pensa,
O cara trabalha com fitoterapia e plantas medicinais. Ele não vai deixar eu tomar um medicamento alopático qualquer, uma aspirina, um ibuprofeno, um omeprazol. Não é isso, né? Muitas vezes você tem o tratamento alopático em curso e a gente vai complementar com outros recursos terapêuticos. Vai agregar no sem atrapalhar. no tratamento. Agrega, soma e não atrapalha. Muito pelo contrário. E até, de repente, pode até diminuir aquela dose que está tomando Sim. do remédio, né? Sim, na homeopatia a gente tem a percepção e estudos vêm sendo feitos aí em várias partes do mundo mostrando que os pacientes que utilizam homeopatia tendem a consumir menos medicamentos alopáticos. Ó, tem um pessoal que está, só abrindo parênteses, tem um pessoal que está acompanhando aqui, mandando palminhas, professor Javier, Elisângela Schneider. Eita, eu conheço ela. Abração, um beijo grande. Ela mandou mais embaixo, provas bem elaboradas. Ai, Jesus, essa é verdade. Olha os alunos aí sofrendo. Com saudade. Mas acho que já encerraram o curso, tá tudo certo. Agora é só amor, Tem os né? que escaparam, tem os que ainda estão por aí, mas enfim. Depois da prova Mas é eu só tenho amor. muito orgulho deles. Eu acompanho a trajetória profissional de vários deles e o sorriso fica de orelha a orelha. Mandar um abraço aqui também pro Murilo Andrade, que acabou de entrar aqui na live. Murilo que participou de 2 podcasts aí, foi reitor da Universidade Unifacert durante 22 anos e está atuando como empreendedor em vários segmentos. Um abraço, Murilo. Estamos juntos. Obrigado por estar prestigiando a nossa transmissão. Quem quiser fazer uma pergunta também, manda aqui que a gente vai passar aqui pro professor, que ele disse que vai responder todos aqui sem nenhuma restrição. Ele pode falar de política, religião, que mais que gera problema? Não. Futebol. Mas eu desaconselho. Eu brinco com o pessoal, o que a gente vai falar? Eu falei, não, só assunto leve, política, religião, futebol. Nossa senhora. É para dividir a audiência mesmo. Pra literalmente partir ao meio. Partir ao meio. Brincadeira. Professor, então, qual é falando agora da parte de universidade, quais são as suas matérias que você transmitia para os alunos? Eu trabalho desde 2002 com ensino universitário. 2002, né? E atualmente eu estou no Centro Universitário Campos de Andrade, a Uniandrade, aqui em Curitiba, além de eu trabalhar como professor conteudista, elaborador de conteúdos para ensino à distância e ensino híbrido em outras instituições universitárias. Eu já fiz projetos com a Uninter, estou fazendo um com o Ensino, fiz com... Deixa eu ver quem mais... Bastante coisa, né, tem alguns projetos interessantes. E daí a gente elabora conteúdo, grava aula. E isso também começou forte na pandemia ou antes já estava esse movimento? Ganhou tração durante a pandemia. Ganhou, né? Já tinha nos cursos que não eram da área de saúde presente com uma intensidade significativa antes da pandemia começar. Os cursos de saúde não, mas daí depois da pandemia ganhou tração em praticamente todos os cursos de formação. E agora o ensino à distância é uma realidade que está consolidada e nós estamos trabalhando tanto presencial quanto à distância. E a gente procura trabalhar com a melhor qualidade possível e se adaptando. Exatamente. Na época que a pandemia falaram para nós, agora você vai dar aula no Zoom. Eu falei, aula no Zoom. O Zoom para mim era o quê? Aquele raio de desenho, de gibi, de espaço, né? Zoom! Né? Aí eu descobri que era uma plataforma interativa, intuitiva, de comunicação à distância. A gente foi aprendendo e reaprendendo. Foi um processo assim, muito desgastante para os professores, não tenho dúvida nenhuma disso. E também para os alunos. Sem dúvida. Né? Eles sofreram bastante com essa transição. Hoje em dia, a gente percebe já o pessoal um pouco mais adaptado e nunca vai agradar todo mundo. Tem gente que gosta do formato ensino à distância e tem gente que desgosta, que prefere o contato presencial com os professores, com os educadores. Eu gosto do formato híbrido. Na verdade, o que a gente vem observando, né? A tendência é que... pelo menos nos próximos tempos, o formato híbrido prevaleça. Porque ter uma rotina, uma sequência de, por exemplo, 4, 5 dias direto, né, para um estudo ali, com a rotina que a pessoa já tem de casa, filhos, enfim, trabalho, é difícil, né? É muita coisa.
E o 100% online, né? A pessoa às vezes fica tão distante daquilo. E o ser humano, ele gosta de pertencer a algum grupo, né? Sim. Ele gosta de ter pessoas que estão estudando, falando, seja de, como eu brinquei, que seja de futebol, religião, política, mas ele gosta de pertencer a algum grupo, né? Sim. E eu acho que esse híbrido é legal, né? Porque não vai ter aquela rotina da pessoa ir todos os dias, mas também ele vai ter um material online, mas vai ter alguns momentos de alguns encontros ali, algumas aulas, obviamente, para estudar. Eu acho assim sensacional, porque antigamente era, né, claro que antes da pandemia já tinha o online fazendo uma ascensão, mas era devagar, né? Sim. E você fez a sua faculdade toda presencial, né? Toda presencial. Eu fiz a minha toda online. Então, olha a diferença. Eu queria ter participado de um híbrido, mas não dava, porque era pandemia mesmo. Sim. Então, acho que é legal. Esse híbrido deixa um meio termo para todo mundo aí. Sim, eu acredito que é a tendência nos próximos tempos, pelo menos. Né? Fazer um... E também, aproveitando falar de híbrido enfim, online, presencial, o trabalho, né? Tem muita gente do home office que tá em casa, beleza, mas ele quer sair, ele quer encontrar a galera de novo, ele quer... E é o que às vezes está acontecendo, né? A empresa também... A gente vai chegar a um balanço, ponto de equilíbrio, né? Mas ainda vai levar um tempo, porque a gente não pode esquecer uma coisa, nós ainda estamos vivendo a pandemia. A pandemia não acabou. A gente apenas tem a vacina. Uhum. E a vacina permitiu que a gente voltasse a ter um convívio social mais dentro da normalidade do que era antes. Mas eu te digo uma coisa, assim, como profissional de saúde, a gente sabe que o antes não tem mais. Acabou. Aquilo que era antes da pandemia era uma realidade que nós não temos mais. A gente convive, o coronavírus está aí. Ele está aí. Pessoal e tem gente adoecendo, mas... internando e morrendo por conta continuamente em vários países ainda. Né? Só não virou mais notícia, né? Tá fora da notícia. Radar, não tá vendendo mais. E uma coisa preocupante, isso é uma coisa que eu venho alertando, eu converso muito com meus alunos sobre isso, enfim, com as pessoas que a gente tem a oportunidade de conversar, com os pacientes, a gente precisa lembrar as pessoas que tem que tomar vacina. Exato. O Brasil era um país exemplar a nível mundial no uso de vacinas como prática preventiva. Há não tanto tempo atrás, estou falando aí do começo dos anos 2010, e depois disso a gente começou a derivar para baixo. Agora a gente está com um péssimo desempenho de cobertura vacinal. De vacina. Em vacinas básicas, paralisia infantil, sarampo. Né? A gente não consegue conceber que as famílias não estão levando as crianças para os postos vacinar. Não estamos nem falando do coronavírus. É uma coisa também que não tem como a pessoa não levar. Tá no SUS, né? Disponível. É uma coisa que vai proteger o filho, proteger a saúde, até mesmo, voltando a falar da vacina do coronavírus também, uma segurança, né? Não dá para entender as pessoas, né? Não tomar. E nas PICs, nas práticas integrativas complementares de saúde, o que a gente tem acompanhado é pacientes que adoeceram de Covid, muitas vezes não vacinaram, ficam doentes, acabam se recuperando, graças a Deus, mas acabam tendo problemas depois, porque vários sintomas da Covid acabam perdurando depois da infecção aguda. Vão por mais tempo, E aí a gente acaba recebendo esses pacientes e, enfim, desenvolvendo trabalho, se esforçando para recuperar a melhor qualidade de vida e saúde possível dessas pessoas, né? Isso a gente tem feito na homeopatia, na medicina chinesa, especificamente na auriculoterapia, que trabalha de modo um pouco independente, na fitoterapia, na aromaterapia, enfim, tem tantas possibilidades. Deixa eu ler aqui o comentário do pessoal. A Thelma, né, esposa... Oi, Thelma, obrigado, viu? Você é responsável por estar aqui. Valeu. Javier, um dos melhores professores da Uniandrade, muito orgulho de ter sido sua aluna, sucesso. Nossa, ela vai me deixar vermelho. Outro comentário dela, ela diz o seguinte: o Lucas leu só a metade do currículo dele. Esse homem gosta de estudar. É verdade, ela tem razão. É que a gente corta, você vai ficar muito distante. Nós ia fazer um podcast aqui lendo o currículo dele. Professor, só um minutinho que eu vou terminar teu currículo aqui. Não precisa não era para tanto. Um abraço aqui pro Itamar Oliveira, que está participando aqui da transmissão, tá mandando aqui uns foguetinhos aí. Não sei se o senhor conhece ou não, eu não me recordo, mas um abraço, estamos juntos. Um abraço para ele, mas...
Itamar Oliveira. Tô tentando. Meus neurônios às vezes pegam no tranco, mas eu lembro. É que é chego desde lá. 2002 dando aula, né, professor? É pouco tempo, né? Poucos alunos. É Gente, 21 são anos centenas de alunos que já Então, passaram pela minha mão. É pouca gente aí que o professor auxiliou nesse processo de Eu não sei dizer acadêmico. quantos. É muita muita gente. gente, é Graças muita a gente. Deus, acho que eu tenho muita gratidão por essa oportunidade que a vida me deu. Ensinar é maravilhoso, né? Ensinar é maravilhoso. A gente aprende muito ensinando. São duas coisas que a gente aprende a gostar como profissional de saúde quando, enfim, acontece como aconteceu comigo. Eu tenho a oportunidade de ensinar e cuidar. E as duas coisas são maravilhosas. Né? Exatamente. Isso é muito bacana. Durante a pandemia, como farmacêutico homeopata, eu tive a oportunidade de, à distância, acompanhar paciente que estava mal no norte do país, no auge das piores condições de infecção do coronavírus, com o maior número de casos e mortes, como sofreu muito a região norte do país. E a gente medicou eles com... Era um casal, medicou com medicamento homeopático, e a gente conseguiu tirar eles da situação aflitiva. Né? Então, isso enche a gente de felicidade e de gratidão pela oportunidade. Isso testifica em nós aquilo que nós fazemos, né? É isso aí. Esse é o caminho. Esse é o caminho. propósito. E assim, são duas coisas. Ensinar e cuidar, maravilhoso. E as duas exigem estudo. Meus colegas homeopatas que estão me acompanhando sabem muito bem disso. Porque quando a gente faz homeopatia, os professores sempre falavam: você vai começar a estudar e nunca mais vai parar. E é verdade. E não tem como fazer diferente. Sempre tem algo novo. E na farmácia, minha profissão, farmácia exige isso também. Porque são tantas áreas de atuação e tantas responsabilidades que a gente não pode se furtar a estudar. Exatamente. Professor, falando um pouquinho de homeopatia, tá. Qual a importância e em qual momento pode ser utilizado? Bom, muito bem. A homeopatia está no Brasil desde o século XIX. Ela chegou aqui oficialmente em 1840 pela mão de um médico francês chamado Benoît Julmire. Fazendo biquinho, eu não falo francês, mas tudo bem. Eu ia falar francês. Vamos abrasileirar, ele era francês, vamos abrasileirar para Bento Mur, porque fica mais fácil. Né? Ele é responsável pela introdução da homeopatia no país e ela é uma prática institucionalizada no Brasil desde 1980, considerando a homeopatia do presente, quando o Conselho Federal de Medicina reconheceu ela como especialidade médica. Na época, meu pai era presidente da Associação Médica Homeopática Brasileira e junto com vários outros colegas homeopatas importantes, eles conseguiram trabalhar da Associação Homeopática Brasileira? Médica Homeopática Brasileira. Uau! Ele foi o primeiro presidente da entidade. Que tá aí um baita profissional aí. Você se espelhou no seu pai? Eu tento me espelhar nele e algumas coincidências interessantes. Eu durante 2 gestões da Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas, a BFH, eu fui presidente. Recentemente, 2017, 2019 e 2019 2022. Agora quem está lá é a minha querida amiga Karen Denez, de Santa Catarina. Um abraço a ela, se ela estiver participando do podcast. E agora, atualmente, eu sou diretor-secretário da BFH. A gente gosta de mandar abraço, sabe por quê, Javier? E daí a gente faz eles assistirem, mesmo que eles não estão ao vivo. Uhum. E a gente também não fala o horário que a gente mandou o abraço, que daí é para a pessoa acompanhar inteiro depois. Com certeza. É uma estratégia. Sim. Como é que é o nome da doutora? Karen. Um abraço, você aí que tá. Vai assistir depois, não tiver agora acompanhando, vai assistir depois. Um abraço. Perfeito. Uma coisa importante que eu preciso falar da homeopatia, porque às vezes as pessoas não sabem o que a homeopatia é. Eu acho que é uma coisa importante a gente explicar. Ótimo. E para as pessoas entenderem o que a homeopatia pensem no seguinte: a homeopatia é uma prática terapêutica que trata a pessoa como um todo. Então a gente chama ela de prática integral ou holística. Holos é uma palavra mais complicada, mas significa o todo, né? Então você trata o ser humano como um todo. E essa é uma prática que aqui no Brasil ela é oficializada como uma prática integrativa em saúde, que também pode ser complementar, onde a gente administra aos pacientes pequenas doses diluídas de medicamentos para estimular a reação orgânica. E essa reação, essa resposta orgânica é que vai definir o fenômeno terapêutico, curativo para aquela pessoa. Então, o que a gente faz? A gente administra o medicamento diluído, né? E o corpo é provocado, ele recebe esse estímulo e ele responde. Quase matei o microfone, mas tudo bem. Viu como ele responde? Isso é meu mesmo. Quem me conhece sabe que eu sou assim. É de professor, essa explicação clara, né? Com a mão. Eu devo ter ficado vermelho agora, mas enfim, vamos lá. Depois a gente vê na câmera. Esse estímulo
o que o criador da homeopatia fez, Samuel Hahnemann era um médico alemão. Ele começou o trabalho com homeopatia em 1796, então é tempo. Caraca. Tem mais de 200 anos, né, dessa história lá na Alemanha, na Europa. Né? Quando ele desenvolveu a homeopatia, ele queria encontrar uma prática terapêutica que curasse as pessoas, fizesse as pessoas se sentirem melhor e que não fosse agressiva no processo terapêutico. Porque o que ele reclamava? Que os medicamentos que eles administravam para as pessoas em doses excessivas tinham efeitos terapêuticos, mas também faziam muito mal. Uhum. Então ele queria uma prática terapêutica que fosse mais suave, menos agressiva. Então ele desenvolve as técnicas da terapêutica homeopática e descobre que as substâncias sendo diluídas não perdem o efeito terapêutico, o efeito biológico, e em troca você se livra da toxicidade que existe nesses medicamentos, nessas substâncias, né? E não perde as qualidades terapêuticas que elas têm. Ou seja, ele aproveita ao máximo. Ele aproveitou ao máximo. Por isso que, claro, eu poderia... Os meus alunos sabem, que quem fez homeopatia comigo sabe, a gente poderia falar que a homeopatia é a terapêutica que cura por uma lei de cura, que foi inventada muito tempo atrás por um certo grego chamado Hipócrates, que é o pai da medicina, né? Que cura pela lei de semelhança. Mas se eu chegar na farmácia e responder assim para as pessoas vão agradecer, girar nos calcanhares e eu acho que eu não vou ver mais. Porque a pessoa não vai entender. Não. Exatamente. Da forma que eu expliquei antes, com certeza as pessoas vão entender, porque elas sabem. Mas por que dilui? Porque o pessoal fala, mas se diluir não vai ter efeito. Né? Porque na medicina clássica você tem que ter dose para ter um efeito terapêutico, porque daí esses medicamentos, essas substâncias, elas se ligam biologicamente a sítios receptores no organismo e provocam uma modificação bioquímica que determina a resposta terapêutica. É isso que acontece quando você toma ibuprofeno, quando você toma omeprazol, quando você toma ácido acetil salicílico, qualquer fármaco alopático que você pensar. Na homeopatia a gente não tem esse mecanismo de efeito terapêutico. A gente estimula o organismo que está desequilibrado, com o estímulo ele se reequilibra. Equilibra de novo. E nesse reequilíbrio vem a resposta terapêutica. Ou seja, deixa a pessoa realmente... O objetivo é deixar a pessoa mais equilibrada possível. Equilibrada e com menos... E com menos carga química externa, né? Que cada medicamento que a gente administra é um agente externo que vai entrar em contato com o organismo e o organismo às vezes pode responder bem, às vezes pode responder mal. Quando você tem um efeito indesejável do medicamento alopático qualquer, é porque o organismo respondeu mal. Né? Tem gente que, por exemplo, toma um monte de medicamento para dor, anos a fio, e de repente desenvolve depois, como uma resposta indesejável, ter dores. Mas a dor não é dele. É porque ele, durante anos, tomou medicamento alopático para dor e esse medicamento pode estar associado a essa resposta. Isso tem um nome na farmacologia convencional, é o efeito rebote. É excesso de medicamento? Excesso de medicamento. Usado de forma errada? Excesso e uso indevido. As duas coisas. A pessoa que se medica sozinho está correndo corre altos riscos. E aqui no Brasil a gente sabe que mais da metade da população toma medicamentos de maneira inadequada. E é uma pena. Você acha que o Brasil é muito livre na questão de remédios? Eu acho... Livre no sentido de a pessoa ir lá na farmácia e ter várias opções para ela poder fazer uma automedicação. É assim, existem medicamentos que poderiam ser utilizados para o autocuidado das pessoas? Sim, existem. Mas na cultura brasileira a gente está acostumado a tomar medicamento o tempo todo, com indicação de vizinho, de amigo, da pessoa que está apresentando um programa televisivo. Tudo faz bem. Tudo vai curar todos os nossos problemas, sem fazer mal nenhum. Todo medicamento, quando utilizado, tem risco. Seja alopático, seja fitoterápico, seja homeopático, qualquer prática terapêutica tem que ser usado com a supervisão de um profissional de saúde. Nós, farmacêuticos nas farmácias, nós podemos fazer essa supervisão e orientação à população. O médico no consultório tem que orientar a pessoa a tomar medicamento corretamente. Outros profissionais também estão habilitados a prestar essas orientações para as pessoas. Mas a gente tem uma escassez de informação de qualidade para a população saber que ela tem que tomar os medicamentos com cuidado. Exatamente. Essa é a questão fundamental.
Isso é uma vantagem que as práticas integrativas trazem para a gente, porque quando as pessoas começam a usar as práticas integrativas, seja a homeopatia, o aurículo, ou fitoterapia, como eu citei para vocês, elas tendem a usar menos medicamentos alopáticos. Ao invés de usar claro que a indústria farmacêutica com certeza não aprecia muito essa realidade. Tanto que eles não são exatamente muito meus fãs, ainda mais porque eu sou um farmacêutico do meio ambiente que pesquisou medicamento como poluente nas águas. E falou comunicou cientificamente que medicamento é um poluente ambiental perigoso, né? Caraca, então o pessoal não é muito meu fã, né? Mas a gente tem que falar isso, porque isso é a verdade. Indústrias grandes, né? Elas são bem grandes. Bem grandes. Bem grandes, bem poderosas. E elas não gostam muito da gente, não. Faz parte. Não, faz parte. Então, no caso da homeopatia, professor, ela pode ser utilizada em qualquer momento? Sim, não existe restrição para faixa etária. Uhum. Não existe restrição para condição de saúde. Então, por exemplo, se você está acompanhando uma gestante, ela pode usar medicamento homeopático sem problema, desde que tem que ter uma orientação, supervisão do profissional de saúde habilitado em homeopatia, né? Se é uma criança pequena, pode utilizar também tendo orientação, pode fazer, né? Tem gente que fala que medicamento homeopático, por exemplo, você pode tomar de qualquer jeito, porque ele é uma aguinha e se nada fizer, mal não vai fazer também. Isso é mito. Isso é mito. A gente tem casos documentados onde a pessoa toma um medicamento homeopático sem orientação do profissional de saúde homeopata habilitado e apresentou, porque se o organismo responde, é aquilo que eu falei para você, ele pode responder bem e às vezes pode responder de uma maneira mais desconfortável. Então, por exemplo, na homeopatia, às vezes a gente tem uma parcela dos pacientes que usam homeopatia, a pessoa vai para o consultório com uma dor de cabeça, a gente vai tratar a dor de cabeça dela, né? O médico, por exemplo, vai fazer a anamnese, a consulta, e vai prescrever o medicamento. Num dado momento, ela toma a medicação, a dor de cabeça aumenta um pouquinho primeiro, para daí ela começar a diminuir. E esse aumento, às vezes, assusta as pessoas, né? Por quê? O que é isso? Se é a resposta do organismo, né? E se existe essa reação, o medicamento está bem indicado. Opa, bom saber. E é importante porque as pessoas às vezes reclamam. Chega na farmácia e fala, piorou. Ele doutor, fala, tomei o negócio. Eu dei o remédio, tomei o remédio e piorei. O que eu faço agora? Aguenta um pouquinho. Aguenta um pouquinho. Não pode esperar para sempre. Isso é temporário, né? Isso se o medicamento é corretamente indicado, ele vai decrescer e depois vai desaparecer. E daí você vai resolver seu problema de saúde. Mas, às vezes, a pessoa tem que ter um pouquinho de paciência, né? E, às vezes, as pessoas ficam intranquilas. E aí a gente não pode criticar que a pessoa recorra a um medicamento alopático, de repente, para se livrar de um determinado sintoma. Não tem problema. Vai voltar no consultório do médico e vai retomar o caso e a vida que segue. Caraca, não. Geralmente o pessoal chega realmente... já vi muito isso, o pessoal pegando remédio. Eu fui lá, peguei alguma coisa e aumentou, potencializou. Então é natural. Faz parte do processo. Em uma parcela, sim. Não em todas as situações. Entendi. Mas não pode... E também não pode ter aquela... aumento assim por muito tempo. Não pode. Estamos falando aí numa situação de algumas horas. Não pode ser mais que isso. Né? Entendi. Então tem que cuidar. Isso significa o quê? Que o profissional de saúde homeopata tem que estar presente, tem que estar por perto, disponível. O WhatsApp não pode ficar sem responder. Né? Hoje, como é que faz para ter esse contato com um profissional? Com o profissional ali. Geralmente é uma consulta? Faz a consulta. Uma consulta para verificar o que a pessoa está precisando? Sim, e daí faz a prescrição. O acompanhamento, que você falou que é um acompanhamento... Sim, e a pessoa vai tomar o medicamento, vai para casa, daí você vai acompanhando. A consulta não é aquele momento que você conversa com o paciente, daí a pessoa vai embora e... Tchau, boné. Tchau, obrigado. Não é assim. Você tem que fazer, você tem que saber como é que está a pessoa. Às vezes a pessoa está intranquila, está insegura, de repente a mãe que está com a criança adoentada vai te mandar mensagens, sei lá, 3 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã... meio-dia do domingo, paciência, é assim, né? E você tem que estar disponível. Isso é uma coisa que a gente sempre... eu dou aula tanto para homeopatas que atuam na área clínica, né? Por exemplo, médicos veterinários, cirurgiões dentistas, ou os próprios farmacêuticos, e a gente fala com eles, vocês têm que estar disponíveis para os pacientes, né?
assim como nas farmácias para a produção dos medicamentos, com garantia de qualidade, para segurança e eficácia se estarem presentes ali no processo, você tem que estar disponível para a população, porque o profissional de saúde é um profissional que está a serviço da população. É um serviço essencial, né? um Como já serviço dizia a essencial. pandemia, Serviço né? essencial, né? É que tem um cuidado diferente, né? Com certeza. Professor, tu também falou durante já a entrevista sobre saúde integrativa. O que é? Muito bem. Essa é uma pergunta muito importante e muita gente tem dúvida disso. Quando a gente pensa em saúde, inicialmente, qual é a visão de saúde? Eu não estou com dor de cabeça, não tenho dor de barriga, estou jóia, sadio na boa, integral. Mas daí é uma pessoa que, de repente, tem ansiedade, dorme mal, Se alimenta mal? se alimenta mal, tem conflitos, né? É uma pessoa, às vezes, de repente, agressiva, é ciumento, é egoísta. Enfim, todas as características, o que nos torna humanos, considerando Sim. nossas condições, tanto do ponto de vista das virtudes como dos defeitos, né? Das limitações. Isso nos caracteriza. Mas se, às vezes, de repente, só as qualidades ruins prevalecem, a gente não está bem. A verdade é essa. Não adianta eu tomo meu antihipertensivo, controlo a minha pressão, mas eu chego em casa e eu sou um ditador da casa. Eu maltrato a esposa, maltrato os filhos. Tá bem? A saúde integrativa é a saúde que busca entender a realidade como um todo, nas várias dimensões. Então, é a saúde física, a mental, emocional, psíquica, social, ambiental, espiritual. É o todo. Então, é uma visão integral do ser humano na sua relação com a vida e com os outros e com a natureza. Essa é uma questão nova que tinha sido deixada de lado, né? Porque o homem domina a natureza. Essa é a visão distorcida do ser humano, né? Nós dominamos a natureza e a natureza nos serve. Hoje, século XXI, a gente sabe que não, porque a gente está numa crise violenta. Doenças novas aparecendo, toda a sujeira que a gente faz no planeta, a gente polui com lixo, com resíduos, com fumaça, com produtos químicos, com toda sorte de coisas que poluem o planeta, prejudicam o equilíbrio do planeta, prejudicam os outros seres vivos, porque a gente não está sozinho no planeta. A gente convive com outras espécies vivas e a gente faz de conta que não. E o planeta adoece, a natureza desequilibra e está tudo bem. Com o homem não vai acontecer nada. Por que veio o coronavírus? Por que veio a nova gripe em 2009? Que o pessoal chamou inicialmente de gripe suína, que é a famosa H1N1, que a gente toma vacina todo ano. Por que a gente toma vacina todo ano? Para H1N1. Porque a H1N1 mata todo ano. Todo ano os seres humanos morrem com essa infecção. Ah, mas é uma gripezinha. Não existe gripezinha. Não existe patógeno isento de perigo. A gente tem que tomar os cuidados. A saúde integrativa se preocupa em fazer essa leitura e assegurar que o ser humano se equilibre no seu ambiente consigo e com os outros. É diferente. E complexo também. E é bem uma complexo, complexidade porque, né, um enorme. 360, né? Sim, é todo. Pra Não adianta. de todas as áreas e cuidar do próximo. Não adianta você medicar a criança que é hiperativa se o convívio familiar dela é totalmente desestruturado. Não vai adiantar. A criança não vai se acalmar. Você pode tacar Ritalina até dizer chega, que infelizmente é um dos fármacos mais utilizados modernamente, né? O famoso acalma a criança. Não acalma nada, gente. Você dopa a pessoa. Você tem que entender a causa, né? Qual é a causa estruturante desse processo de desequilíbrio? A saúde integrativa se preocupa com isso. Outra coisa que a saúde integrativa faz, ela dialoga com as diversas possibilidades terapêuticas que existem. Então não é só a alopatia que reina, que domina, a gente sabe disso, no mundo, ela é dominante, né? Mas você tem as outras práticas terapêuticas disponíveis que também podem ser utilizadas em favor da saúde e da qualidade de vida daquele paciente, ou daquela família, ou daquela comunidade. Porque a gente tem que pensar que a gente tem que tratar indivíduos, famílias e comunidades. Muitas vezes a doença não é do indivíduo, mas é a doença da família. E ele está naquele
círculo. É a desestrutura da microfamília. Microfamília, os cuidadores, pais, os genitores, filhos, a macrofamília, troncos e galhos de família, ou a relação social mais amplificada. Todas elas interferem, interagem. Nós não somos... como dizia a querida banda Engenheiros do Havaí lá algum tempo atrás, ninguém é uma ilha. Ninguém está isolado. Eu vivo sozinho, eu vivo só, estou isolado. Não está isolado, você interage com outros seres humanos, com outros seres vivos. Nós nunca estamos sós. Como que funciona para cuidar dessa saúde integrativa no ponto de vista assim para profissional? É um profissional ou são vários? Do jeito que eu estou entendendo É um processo aqui, multiprofissional. E para mim é um processo praticamente infinito. E aí que está a lindeza da coisa. Porque é um processo contínuo, porque nunca a gente vai estar 100%, né? Sempre vai ter algo para ser tratado. Aí que está bacana, porque vários profissionais podem aportar suas contribuições, o seu conhecimento, sua expertise, sua capacidade de cuidar em favor da saúde e qualidade de vida daquela pessoa, daquele grupo. Isso que é bacana. Exatamente, porque a hora que você começou a citar as áreas, eu tentei imaginar o profissional. Não, mas esse é outro profissional, esse aqui é outro profissional, esse aqui é outro, esse aqui é outro. Então, realmente... É assim, médico, cirurgião dentista, nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, uma série de coisas. enfermeiro, uma miríade de profissionais. E ainda quando o professor falou de meio ambiente, né? Tem relação também com o meio ambiente. Total. E outros departamentos, são outras pessoas. E o impacto, né? Eu até anotei aqui a relação do homem e meio ambiente e o impacto na nossa saúde. Eu gostaria que o professor também falasse sobre isso. Isso dá um pano para manga. Na verdade, para várias mangas. Várias mangas. Então, a convivência do homem com o planeta não é equilibrada. A gente explora, altera os ecossistemas e acha que nada vai acontecer. Por que a febre amarela está incomodando a gente de volta? O estado do Paraná não tinha problemas com febre amarela alguns anos atrás. Daí, o que aconteceu? Houve o desastre lá em Mariana, rompeu a represa em 2015, lembram disso? Sim. Não estou falando de Brumadinho. Brumadinho foi outro, mas também trouxe outro encadeamento de consequências. Mariana afetou o Vale do Rio Doce. Os macacos migraram, trazendo consigo a febre amarela, porque isso também provocou outro desequilíbrio. Nós temos os vetores relacionados com a febre amarela, que são os mosquitos. Alterou o equilíbrio dessa população de mosquitos, eles se proliferaram. Alterou o ecossistema deles. E daí os macacos começaram a descer em busca de condições melhores. Só que os macacos são vítimas, porque daí o pessoal começou a matar macaco. O macaco vai trazer a doença. O macaco é vítima do vírus. Daí começaram a matar macaco. Lembram disso? Achando que matava o macaco estava resolvido. Depois aconteceu o Brumadinho, com mais encadeamento de desequilíbrios ecossistêmicos. Desequilíbrio gigantesco, né? Sim, as pessoas lá convivem com a contaminação pela lama de rejeitos, que é uma lama metálica. É poeira metálica, oriunda da atividade minerária. E aí? E nada vai acontecer? Na homeopatia, a gente pode, por exemplo, pegar esse resíduo da lama de rejeito, diluir, faz a diluição, a técnica que chama na homeopatia dinamização, e a gente trata as pessoas dos efeitos dessa intoxicação com esse agente diluído, né? Aurículo, a gente pode trabalhar as questões relacionadas à alteração do padrão de saúde mental, como a homeopatia pode fazer também, né? Como a acupuntura também faz, né? A antroposofia, né? Então, tantas possibilidades, é um universo de possibilidades que a gente tem à nossa disposição, que são baratas, acessíveis, que tem uma eficácia terapêutica aliada a esse baixo custo, com baixo índice de efeitos indesejáveis, que a gente pode oferecer à população, porque estão no Sistema Único de Saúde. E os nomes são complexos, às vezes as pessoas até se assustam, né? Sim. O que será esse tratamento? Será que é longo? Será que é máquina? Será que vai entrar num tubo? O que você vai fazer? E é um tratamento... O pessoal acha que, por exemplo, a homeopatia né? tem um mito. Dizem que a homeopatia é lenta, ou que ela só serve para tratar doenças crônicas.
Se a gente só pudesse tratar doenças crônicas, nós não teríamos usado a homeopatia para tratar pacientes de Covid-19, que não tem nada de crônica, considerando a infecção aguda pelo novo coronavírus, pelo SARS-CoV-2. A Covid longa, que são os sintomas persistentes pós-infecção inicial, é outra história. E na homeopatia, nas outras práticas integrativas, a gente está utilizando, está tratando pacientes com isso, com essas intervenções, para ajudar essas pessoas que estão sofrendo muito, por exemplo, dores articulares tremendas, dificuldade de sono, tosse Nossa, tosse contínua, problemas digestivos. Tem pessoas que apresentam como Covid longa, persistência em quadros diarreicos, né? Afecções de pele, então tem lesões de pele. Tem pessoas que têm dificuldade cognitiva. Ansiedade. Tem pessoas que perderam memória. Tem pessoas mais ansiosas. Tem pessoas que são mais irritadiças. Tem pessoas que perderam a capacidade de sentir determinados sabores. Perda de olfato paladar é um dos sintomas característicos da Covid, na infecção aguda e numa parcela dessa população infectada pelo novo coronavírus que desenvolveu a infecção. Você tem situações em que esses pacientes apresentam esse sintoma persistente. É muito triste isso, né? As pessoas têm que fazer fisioterapia respiratória para poder aprender a captar os odores novamente. É muito complicado. A Covid vai nos dar muito, muito, muito trabalho e dificuldade nos próximos anos. Não é só... Não é só porque não está noticiando e evidenciando números, né, que acontece todos os dias, que não vai ficar aquele marco, aquele histórico, né, de trabalho. E tem gente fazendo... Não aconteceu. Não aconteceu nada, tá tudo bem. É porque não trabalha na área, não tá sem noção do que tá falando, né? Nós usamos as PICs para tratar profissionais de saúde estressados, resultante do estresse e dos traumas que sofreram durante a pandemia. Olha, bacana o professor falar sobre isso, porque é o seguinte, eu trabalho num parque aquático, na região da Araucária, na cidade da Araucária. Eu conheço esse parque aquático, já fui algumas vezes lá. É bem legal. Sou gerente comercial de lá. Baita parque, em setembro a gente volta, inclusive. Que legal. E nós temos um convênio com um sindicato da área da saúde. Quando as atividades se normalizaram um pouco, as pessoas da saúde utilizavam bastante. E eles chegavam lá e... Gente, ainda bem que nós temos essa válvula de escape aqui, porque eles estavam Nós estávamos doidinhos. Tensos, doidinhos. Eu vou usar a palavra não dá para adorar a pílula, não. Tem que jogar limpo. Pôr o pingo no i. Exatamente, eles estavam, meu Deus. Teve um caso, essa não era profissional da área da saúde, mas aconteceu assim, ó. Ela chegou lá, a gente atende, recebe os nossos clientes, sentamos ali na frente, começamos a conversar com a cliente. Sim. Ela chegou tipo 9 horas da manhã, foi 10 horas, era um dia tranquilo, né? Tava meio nublado, então dava pra gente conversar. Deu 10h30, ela pegou, obrigado, tô indo embora. Eu falei, não, mas você não vai entrar? Ela falou, não, pra mim já deu, já tá o suficiente, eu só precisava disso mesmo. Voltou pra casa. Esse extravasar. Né? A situação de estresse foi tão grande, tão grande. Grande. E aí, como você falou dos profissionais da saúde, eu lembrei desse convênio e dessas situações que a gente achou que, por conta do modelo, deu para restrição, fique em casa, linha de frente, a gente até achei mesmo. Acho que vão utilizar mais ou menos. Não. Quando normalizou, teve as saídas com restrições, obviamente, eles utilizaram bastante, porque eles estavam assim, no limite mesmo. Sim. No limite. Físico, mental, precisava... Muitas dessas pessoas adoeceram depois que diminuiu a demanda para tratamento de pacientes vítimas de Covid ou os outros quadros associados ao coronavírus, essas pessoas adoeceram. Muita pressão, né? Muita pressão. Muita pressão. Todos os dias vendo casos. Rupturas emocionais, burnout, né? A pessoa surta. Rupturas na estrutura e no relacionamento familiar,
uma série de situações difíceis aí andaram acontecendo e andam acontecendo. E as práticas a gente pode usar para ajudar as pessoas. Ó, Vinícius Bednarchuk? Isso, obrigado. Sério que ele tá aí? Um abraço para ele. Isso mesmo que eu ia ler. Professor Vinícius. Parabéns, Javier, grande ator da Pix, em especial da homeopatia. Agradeço ao Vinícius. Vinícius é um grande amigo, professor universitário, coordenador da Uninter, coordenador do grupo de Pix do Conselho de Farmácia do Estado do Paraná. A gente tem muitas coisas boas para fazer aí pela frente. Obrigado pela presença e pelo apoio, Vinícius. Obrigado, Vinícius, por estar acompanhando aí essa transmissão ao vivo pelo Instagram. E já siga a nossa página aí, Vinícius. Depois a gente vai ver se você seguiu. Um grande abraço. Valeu. Professor, a gente já está indo para os momentos finais. Temos 5 minutos aí. Eu queria perguntar para você se a gente esqueceu de tratar algo, se tem alguma mensagem que o senhor gostaria de tratar aqui com o nosso público, com o seu público que também nos acompanha. Eu quero deixar algumas recomendações para as pessoas. Estudem mais, conheçam mais sobre as práticas integrativas e complementares em saúde e não fiquem prestando atenção nessas conversas que baseiam as nossas práticas apenas como práticas mal organizadas, desestruturadas e carentes de evidências científicas. Como tem acontecido muito recentemente, uma certa pessoa muito famosa aí na mídia falando que a acupuntura e que a homeopatia, por exemplo, são pseudociências. Isto não corresponde, tá? Quem quiser ter acesso a informações sobre evidências das práticas integrativas e complementares, fica à vontade para conversar comigo. Meu Instagram é Farmagamarra. Farmagamarra. Fácil ou podem me contatar pelo meu WhatsApp também. Posso por favor, professor. Fique à vontade. 41 99951 9585. Fiquem à vontade de me procurar, conversar, perguntar. A gente está à disposição para orientá-los para que façam as melhores escolhas possíveis, né? Nós temos... as pessoas precisam entender o seguinte: há várias práticas terapêuticas disponíveis no mercado e no sistema de saúde. O sistema de saúde brasileiro é um sistema que acolhe essas práticas, reconhece essas práticas, institucionalizou essas práticas e as legalizou. Então, assim, você pode não querer e não gostar. Não tem problema nenhum, você pode discordar. Alguém pode chegar para mim, como chegam às vezes, muitas vezes falam: eu não acredito em homeopatia. Tudo bem. Certo. Sem problema, seja feliz para essa bis, não tem problema. Usa outra prática terapêutica e quando precisar de acompanhamento de saúde, sucesso na escolha que fizer. Porque não pode ser diferente disso. Agora, a pessoa não pode chegar e falar para ti: não, você é um cara desonesto porque você é um charlatão, porque você é um homeopata. Não, isso não. As pessoas têm que tomar cuidado com isso, porque quando você acusa alguém de alguma coisa, você tem que provar que aquela pessoa está fazendo algo errado. Então, eu recomendo para as pessoas assim: temperança, prudência, se informem corretamente, procurem informações com as pessoas que conhecem. Muitas vezes as pessoas que criticam as práticas são pessoas que desconhecem as práticas. São leigos. Tem gente que acha que a homeopatia é chá de camomila. Chá de camomila é uma ferramenta terapêutica muito importante, muito antiga, muito conhecida, mas que pertence à fitoterapia. É outro. Né? É outra coisa. E a gente usa a camomila na homeopatia também. E usa muito bem, com sucesso. Né? Então conheçam. Né? Querem exercer a crítica, o direito da crítica é inerente a cada um. Né? Exerça a crítica, mas de forma racional. Com conteúdo, com consistência. De forma racional. E não publicando livro para ficar famoso e falando que se não for alopatia, não presta. Né? Acho que isso é uma coisa que tem que fugir. E confiem nos profissionais de saúde que trabalham com as práticas integrativas e complementares em saúde. Né? Farmacêuticos como eu, médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas. Nós temos várias profissões trabalhando com seriedade com as práticas integrativas e complementares em saúde, que estão estudando, estão treinando, estão se empenhando, estão pesquisando. Eu faço pesquisa com as práticas integrativas e complementares em saúde. O professor Vinícius, que nos saudou agora recentemente, foi muito gentil. Pesquisador da área, editor de uma revista científica importante dessa área no país. Então, tem seriedade e conteúdo nas coisas. Vários professores como eu estão espalhados pelas universidades no Brasil trabalhando com as PICs, ensinando as pessoas, treinando os profissionais de saúde
e fazendo pesquisa. Então, a gente tem que parar com isso, sabe? Parar de criar cercadinhos e torcidas, né? Parece que é um fla-flu permanente, um atletiba permanente, considerando nossa paranicidade, né? Não é assim. E nem todo mundo é certo em absoluto, nem todo mundo é errado em absoluto. Tem que haver equilíbrio. Isso é uma recomendação que eu faço sempre. E outra coisa, gente, proteja o meio ambiente, porque se a gente proteger o meio ambiente, a gente vai adoecer menos. Tá? Então, por favor, se vocês começarem reciclando o lixo em casa, separando o lixo em seco e úmido, isso já ajuda. Se vocês tiverem os medicamentos que venceram em casa, eu sou um especialista nessa área, então eu tô falando, é uma recomendação importante que eu vou fazer. Levem para a farmácia que tem coletor. A gente vai coletar e vai levar isso para um lugar adequado. Dessa eu não sabia. Pode levar ali o Não coloque no vaso sanitário, não jogue na pia, não coloque na grama. Devolva para a farmácia. Devolva para a farmácia. E assim, é fácil, porque tem farmácia... Tem várias farmácias. Curitiba é uma das cidades mais importantes no país em relação a isso. Tem então vários pontos de coleta. De fazer devolução, né? Tem vários pontos de coleta. Legal. É um trabalho sério, né? Podemos falar disso em outra ocasião. Podemos marcar um outro podcast. Só para falar da questão ambiental. Acho que é isso, gente. Eu quero agradecer ao Ismael. Lucas, foi um prazer. Obrigado também. Muito gentis. Me senti muito bem recebido, acolhido. Obrigado. Agradeço a oportunidade de falar sobre coisas tão importantes na minha vida profissional e na minha prática como profissional de saúde. E eu estou à disposição das pessoas para o que precisarem. Muito obrigado. Doutor, professor, obrigado pela presença, pela disponibilidade. Sabemos aí da sua agenda que é bem curta. E quem ganhou hoje foi eu como pessoa, aprendi muita coisa, tenho certeza que o Ismael também, e o nosso público que nos acompanha. Ismael, deixa uma palavra aí para o pessoal que está nos assistindo. É isso aí, Lucas. Agradecer ao professor, né, por a disponibilidade de estar aqui com a gente, mesmo com a agenda corrida, se disponibilizou em estar aqui com a gente, contribuindo, né, com um conteúdo maravilhoso. Aprendi muito. Gostaria só de agradecer o pessoal que está assistindo também, né, que aprendeu também nessa live aqui, um conteúdo maravilhoso. E é isso, Lucas. Eu acho que o conteúdo foi tão maravilhoso que fico com as palavras do professor. Eu me recuso a acrescentar algo aqui, depois das sábias palavras do professor a respeito da homeopatia, a respeito do cuidado com o meio ambiente, que isso deveria ser obrigação para todos, né? Todos os seres humanos aí, cuidar do meio ambiente, que é o que deu início a tudo, é o que cuida, é o ecossistema, é o que a gente vive. Bom, muito obrigado a você que nos acompanha, você que assistiu toda essa transmissão, muito obrigado, receba os nossos abraços e até o próximo podcast. Obrigado, gente. Obrigado.